sou conhecida como Tainha, sou artista visual paraibana. Estudei arte e mídia pela UFCG, fiz mestrado em artes visuais pela UFPB e atualmente eu trabalho com grafite e desenvolvo projetos com arte urbana. Eu desenho já há um tempo, fiz alguns estudos particulares em casa mesmo e a partir disso comecei a desenvolver alguns trabalhos com grafite e foi daí que começou o meu entendimento e minha vivência com a arte. Esse momento de quarentena tem sido necessário eu me adaptar para as minhas produções continuarem caminhando. Então tive que retomar alguns estudos como foi o caso da aquarela, que antes eu já praticava. E nessa troca de suporte está sendo bastante interessante, porque eu estou retomando esse estudo da aquarela e comecei um novo estudo com a pintura digital. Eu vou mostrar um pouco do meu processo com retrato ilustrado, aquarela e pintura digital. Então, vou estar aqui mostrando para vocês um pouco do meu trabalho, algumas ilustrações que eu já consegui compor nesta quarentena. E neste vídeo em particular, a gente vai desenvolver um retrato ilustrado, onde eu vou mostrar para vocês como se dá o meu processo de aquarela, de pintura digital, vou mostrar a vocês como eu utilizo os dispositivos, as tintas, os pincéis, o papel adequado, e vou também estar mostrando um pouco sobre composição. Inicialmente eu vou estar mostrando a vocês os materiais que eu uso para a preparação de um desenho em aquarela, e um ponto muito importante é o papel. O papel que eu estou usando neste momento de quarentena são os que eu tenho na minha casa, que é o de gramatura 180 e 140. Eu indico a gramatura 300 e 400 porque ele não dá aquela impressão que esse papel aqui dá, que é deixar o desenho um pouco mais amassado, e ele não absorve tão bem a água. Então, quanto maior a gramatura, melhor para o seu desenvolvimento do trabalho em aquarela. E para se fazer aquarela, é claro que a gente vai precisar de quê? De aquarela, né? Então, aqui eu tenho alguns materiais, que basicamente são os que eu utilizo. Uma aquarela comum, escolar, ela é super baratinha e acessível, acho que muitas pessoas podem ter em casa. E tem essas aquarelas de tubinho. A pigmentação dessa aquarela é bem mais bacana. Ela possui mais opções de cores na paleta e suas cores são bem brilhantes, bem vivas. Eu utilizo muito também alguns lápis aquareláveis, que eles deixam alguns efeitos e também me ajudam a pintar algum local que está com mais precisão ou com mais dificuldade do próprio pincel chegar. Então eles me ajudam muito. Eu vou, no meio do processo, mostrar a vocês como é que funciona, basicamente os materiais que estão aqui e as diferenciações de cada um. Aqui está um monte de material que eu utilizo também para esse processo de produção da aquarela. Eu vou começar com os pincéis. Basicamente eu utilizo vários tamanhos, várias formas, várias pontas, e isso me ajuda de acordo com o desenho que eu vou estar elaborando. A gente pode ver que esse pincel é um pouco diferente. Ele já vem com água e ele me permite brincar um pouco mais com o degradê, ele é bem bacana. Utilizo também bastante lápis para dar alguns retoques. Como eu trabalho com uma técnica mista, eu aceito utilizar lápis grafite e uso esses popularmente conhecido como poly, né? Lápis grafite, e uso também canetas nanquim. Eu prefiro as que têm a espessura 0.1 ou a 0.3. Elas me dão um maior acabamento. Borrachinha, pode ser a borrachinha que você tiver. É interessante a gente ter também o godê. Ele permite que a gente possa trabalhar com a tinta e até mesmo ela fica aqui acumulada e a gente pode reaproveitar. E isso me dá para fazer várias pigmentações em várias camadinhas, em quadradinhos que a gente acha conveniente. Dá para fazer outras tonalidades e assim por diante. E água.
Eu utilizo o papel para dar sempre uma limpada no pincel, quando eu acho necessário. Então é interessante também a gente estar com papel, pode ser papel toalha, papel higiênico, um paninho, e a água para também dar essa reforçada na limpeza do pincel. Basicamente são esses os materiais que eu uso. Enfim, vamos tentar voltar para as técnicas. Vou utilizar aqui um pouco de tinta da bisnaga e também utilizar um pouco desse material mais simples escolar que eu chamo, para vocês entenderem basicamente as diferenças. Primeiro, esse material ele é um pouco mais aguado e ele permite que a gente brinque mais com os espaçamentos da tinta, que isso também é interessante. Mas eu vou mostrar a pigmentação desse outro material para vocês. Esse outro material é o da bisnaga. Ele é muito mais concentrado e eu particularmente acho interessante brincar com os dois, sabe? Mas este material aqui, ele permite uma maior pigmentação, que ao meu ver fica mais bonito no trabalho. Outra coisa que é importante a gente pontuar é sobre o molhado e o seco. A pincelada molhada, ela consiste em ter mais água e a seca menos água. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ainda tá um pouco molhado. Mas a seca consiste em a gente botar o mínimo de água possível. E a molhada, vou botar aqui pra você ver o copo. A molhada, ela sempre vai ser mais ralinha. E nada impede que a gente possa fazer um degradê. A ideia principal é a gente sempre ir puxando o líquido. Isso vai me permitir um degradê. Vocês se lembram desse pincel? Eu vou utilizar eles para vocês verem como é interessante. É como se automaticamente ele fosse fazendo o próprio degradê. Então ele me permite brincar e trabalhar com novas possibilidades. A gente pode ir tirando o excesso no papel e isso vai ajudando a modificar a tonalidade desse degradê. Basicamente é isso, para a gente dar um início e entender como se desenvolve essas técnicas. Bem, aqui são alguns dos meus trabalhos finalizados em aquarela. Todos estes trabalhos eu fiz durante a quarentena e assim, eles estão bem básicos, mas posteriormente vocês vão entender como funciona o processo digital. E esse será nosso esboço, que eu já deixei adiantado para facilitar o nosso processo. Então, é sempre interessante a gente ter a tinta por perto, um copo d'água e um papel. Eu inicio e dou essa sugestão para quem se interessa em aquarela, vocês procurarem algumas referências de coisas que vocês gostem, de figuras, de animais, de pessoas, e tentem pensar da seguinte forma. A pele da gente não só tem uma tonalidade pastel ou tonalidade carne,
Geralmente a gente tem sim tonalidades de azul, de verde e amarelo, então eu sempre começo utilizando uma cor que eu acho que é pertinente. Nesse caso eu vou usar o azul. Toda a parte do desenho que for escuro, eu vou pintar de azul. Já dei uma adiantada com esta tonalidade. O interessante é você sempre pensar em misturar tonalidades e se permitir dentro dessa caminhada da aquarela. Vocês podem ver que tem alguns respingos de tinta e isso, se você quiser aceitar ou não, você tira durante o processo de Photoshop. Eu estou dando uma adiantada. Já vou mostrar como vai ficar com todas essas tonalidades. Bem, o desenho está quase pronto. Eu estou tentando finalizar agora com alguns detalhes. A pintura realmente está quase pronta. Eu vou utilizar esse lápis, essa lapiseira, para fazer os contornos. Bastante, que eu esqueci de comentar, é o esfuminho. O esfuminho, ele é usado para você conseguir dar um esfumaçado, um certo degradê em algumas partes que o próprio lápis não consegue, então eu acho bem bacana. Vou dar uma agilizada aqui e quando eu voltar agora ele vai estar totalmente ok, vai estar coberto com nanquim nas partes escuras para a gente passar para o processo de digitalização. Bem pessoal, como vocês podem ver, o desenho sofreu muitas alterações no decorrer. Acrescentei algumas cores na parte da bochecha, como vermelho, e nas pálpebras, e tentei destacar os cílios e as sobrancelhas com a caneta nanquim. Esse processo é muito aberto, vocês podem se permitir. Eu tenho sempre uma referência comigo, mas nunca gosto de caminhar nessa referência. Eu gosto de dar abertura para outras oportunidades que vão surgindo durante o desenho.
A partir desse momento, a gente já pode digitalizar e partir para a etapa 2, que é a etapa do Photoshop e a pintura digital. Então, esse desenho já está pronto para ir para a digitalizadora e a partir disso a gente vai começar esse processo. Bem, gente, com o nosso desenho digitalizado, a gente podendo trabalhar com ele no Photoshop, eu sempre abro um novo arquivo e boto as medidas de acordo com a especificidade que eu vou trabalhar. Aqui no caso eu estou trabalhando com a folha A3. As medidas vocês podem pesquisar na internet facilmente. Eu já dei meio que uma adiantada para facilitar o nosso processo, já dei uma adiantada na coloração, na exposição e deixei ela da forma que eu acho que está adequada para eu trabalhar. Vou passar um pouco dos passos que eu trabalhei já no desenho. Todas as abas que estão aqui eu tento nomear de acordo com o que ela significa dentro do desenho. Então, inicialmente, eu sempre começo com a parte do cabelo, o que eu acho interessante. Eu uso a ferramenta pincel e saio cobrindo. Para quem tem mesinha digitalizadora, é muito bacana, mas para quem não tem também, dá para se fazer com o mouse. Aqui eu estou trabalhando com a mesinha digitalizadora, mas antes eu trabalhava com mouse e conseguia fazer da mesma maneira. Depois do cabelo, eu parto para a parte da maquiagem, alguns detalhes e retoques que eu acho necessário. E eu gosto de adicionar também algumas marcas que são pessoais, que vocês vão desenvolvendo de acordo com o tempo e os testes. Só achar aqui, marca queixo. Eu sempre gosto de botar essa marca nas minhas personagens. Depois disso pronto, a gente tá com o rosto, com o cabelo, maquiagem. Eu geralmente trabalho com a parte do figurino, da roupa. Então aqui eu tentei bolar uma espécie de manto. Já deixei pronto também. Trabalhei com linhas e foi muito simples, só vim traçando essas linhas e formando o figurino. E posteriormente, gosto de trabalhar com um fundo, com formas. Então eu adicionei um círculo, uma elipse. Ela foi feita com essa ferramenta aqui. Escolhi uma cor que eu acho que fique bacana. E joguei também umas linhas que vêm com a ideia de raio, de sol. Então estou tentando projetar isso neste desenho. Alguns detalhes que eu uso no olho, talvez não dá nem para notar direito, mas são coisas particulares, né? Coisas simples que eu acho que dá para se adicionar ao desenho. Adicionei também um raminho aqui na parte do olho dela, com a canetinha pincel e fazendo. Já deixei pronto. E no cabelo também. Adicionei umas florzinhas, uns raminhos de flores, que eu acho que fica adequado. Então aqui praticamente o desenho está pronto. Eu fiquei um pouco incomodada com a simplicidade do fundo e tentei adicionar umas plantas na parte de trás. Foi basicamente feito com aquarela, né? A gente vem e vai fazendo essa sobreposição. Vocês podem entender que cada camada é uma sobreposição, então sempre o que vai ficar à frente vai ser projetado primeiro. Como eu falei, eu trabalho primeiro com a personagem, depois eu venho com a maquiagem, pontos que eu acho pontuais dentro da maquiagem, o cabelo, o manto, e assim a gente vai formando o desenho da gente. É interessante também a gente assinar. Eu neste momento não vou assinar, mas para a parte da exportação eu vou tentar assiná-lo. Mas como eu estou tentando adiantar aqui para vocês darem uma olhada, eu vou salvar o desenho. E
E aqui dá para vocês perceberem a diferença do desenho digitalizado, com a leitura em aquarela, com a pintura feita em aquarela, e aqui a mescla com um desenho em técnica mista, pintura digital e aquarela. Vou colocar os desenhos lado a lado para vocês terem noção como ficou e posteriormente vou adicionar ele aqui finalizado. E é isso, pessoal. Aqui a gente tá com o desenho finalizado. Eu queria mostrar a vocês como ficou antes e depois, para vocês verem mais ou menos como fica diferente, como a gente vai acrescentando novas possibilidades dentro do desenho. Eu queria que vocês tivessem essa ideia de que a aquarela é uma prática que requer muito estudo e a gente também pode ter muitas possibilidades com a pintura digital. Acredito que esse processo finalizado dê para ajudar vocês a desenvolverem também os seus projetos pessoais. E estou aberta, vou deixar aqui meus contatos em rede social para quem quiser trocar ideia, trocar figurinha e pegar outras dicas e até mesmo também me passar dicas. Então estou aberta, só entrar aqui no @tainha e a gente pode trocar essa ideia. Então é isso, a gente fica por aqui e até a próxima.